eu vou ser a mediadora do último debate do 4º Congresso Brasileiro, Todos Juntos contra o Câncer. Vocês acabaram de acompanhar este vídeo, que faz parte da ação Câncer na Mídia, que deu a oportunidade de todos subirem ao palanque e contarem suas iniciativas em prol da luta contra o câncer. Bom, o tema deste painel é Indicadores de Oncologia, onde estamos e onde queremos chegar, organizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE. Mensurar o desempenho da política nacional para a prevenção e controle do câncer é o primeiro passo para produzir ações coerentes. Monitorar a qualidade e quantidade dos serviços de saúde é imprescindível para o planejamento de atividades para ampliar o acesso a tratamentos e melhorar os desfechos clínicos. Dados podem nos auxiliar a intensificar campanhas de conscientização para a prevenção e diagnóstico precoce. Neste caminho, o Grupo de Trabalho de Dados do Movimento Todos Juntos contra o Câncer está definindo e coletando indicadores da oncologia no Brasil, visando contribuir com todos os atores que têm interesse no tema. A construção desses indicadores envolve atores do governo, representantes da sociedade civil, universidades e o setor privado. A barreira para uma avaliação qualificada envolve desde a implementação de prontuário eletrônico em todo o território nacional até a produção de novas soluções por diversas organizações. Para falar deste tema, eu chamo ao palco Alexandre Mello, professor do MBA de Marketing da USP e diretor da empresa Ser Paciente, desenvolvendo pesquisas com Real World Evidence e Patient Report Outcome. Alexandre, por favor, venha ao palco. Bom, pessoal, boa tarde. Então, como colocado, meu nome é Alexandre Mello. E o objetivo do meu papo com vocês aqui é mostrar ou trazer uma nova visão, uma visão complementar, quando a gente fala em dados, principalmente dados em saúde, dados em oncologia ou qualquer outro tipo de especialidade, a gente está muito focado em dados ou clínicos ou dados públicos ou dados vindo de fontes que não do paciente. Então, a minha apresentação é realmente mostrar para vocês uma iniciativa que nós estamos fazendo de trazer para o Brasil uma plataforma de registro de dados de pacientes, onde a voz do paciente, ou os dados e informações oriundas sobre o tratamento, qualidade de vida do paciente, são incorporados num banco de dados e que esse banco de dados pode gerar indicadores que, complementarmente aos indicadores já existentes de dados e informações de saúde como um todo, propiciam uma qualidade de vida e um tratamento mais apurado para os pacientes. Então, a Ser Paciente, o que é? A Ser Paciente, ela é uma plataforma, na verdade, uma empresa que se foca, de novo, na visão do paciente em relação ao seu tratamento, ao seu bem-estar, à sua qualidade de vida, e esses dados, de uma forma estruturada, eles são incorporados num banco de dados, e, a partir desse banco de dados, eu tenho uma disponibilização dessa informação, gerando conhecimento para os vários envolvidos, os vários stakeholders que se interessam por usar esses dados e indicadores de alguma forma. Então, na verdade, o Ser Paciente visa complementar, novamente, com dados fidedignos, dados de qualidade de vida e dados de real world evidence, em que normalmente faltam ou não estão estruturados, não só na realidade brasileira, mas em realidade de outros países também. O que é importante, e vamos conversar um pouco aqui também qual a estratégia que a gente adota para isso, é a gente usar as associações de pacientes como o mecanismo de engajamento dos pacientes, objetivando ter dados oriundos do seu tratamento, da sua qualidade de vida, e dados que são de toda a natureza, menos os clínicos, menos os públicos existentes. Okay? Nós estamos, na verdade, trazendo essa iniciativa para o Brasil a partir de um estudo que nós fizemos, que nós conhecemos uma empresa norte-americana, no Vale do Silício, chamada Alta Voice, e que agora foi comprada por
por uma empresa de testes genéticos, e essa empresa montou essa plataforma, e ela tem já uma experiência desde 2007 nessa forma de engajamento de dados, de registro de dados de paciente. Então, nós estamos, na verdade, trazendo essa plataforma para o Brasil, e nós vamos contar aqui um pouco, principalmente, o projeto, a iniciativa que nós estamos fazendo junto à Abrale, como nossa primeira fonte, nossa primeira associação em que nós pretendemos gerar fonte de dados oriundos dos pacientes. Bom, o objetivo, então, de uma maneira geral, é trazer uma melhor qualidade de vida dos pacientes, porque a gente muito ouve que, nesse processo de tratamento, no próprio processo de diagnóstico, de consulta, de busca de tratamento, muitas vezes o paciente, ou os sintomas, ou aspectos ligados à sua qualidade de vida, à sua forma de lidar com a doença, são pouco ouvidos, e principalmente pouco estruturados em banco de dados, para que depois você possa tratar esses dados de uma forma coerente, gerando conhecimento. Então, na verdade, o grande objetivo aqui é ter os próprios pacientes engajados, informando sobre os seus dados de qualidade, seus dados de tratamento, para que outros pacientes, as associações, a própria indústria, de uma maneira geral, governo, possa fazer uso desses dados de uma forma estruturada, de uma forma legítima. Como é que funciona, basicamente? Então, na verdade, a gente trabalha sempre em parceria com o modelo, a metodologia, é uma metodologia emparcerada com as associações de pacientes, com as organizações de pacientes, onde elas são as responsáveis por estarem engajando e tocando e vamos dizer assim, fomentando, influenciando os seus próprios pacientes para que eles se interessem em ter os seus dados, ou ter a colaboração dos seus dados dentro dessa plataforma. Então, os pacientes que fazem parte de uma associação, eles conhecem o programa, eles interagem no programa, e essas informações são sempre, os dados entrados são sempre feitos de forma anônima, e os dados são sempre tratados de formas não identificadas. Porque o grande objetivo aqui é gerar indicadores estatísticos, indicadores de propensão, previsões, em cima de dados que são dados sempre não identificados sobre o paciente. Nós vamos, assim, rapidamente, eu acho que fica bastante claro que, cada vez mais, o paciente, desde o momento que ele é diagnosticado até o momento em que ele está em fase de tratamento, qualquer que seja, ele sente a dificuldade em ter informações não só oriundas do seu médico, não só oriundas da sua clínica especializada, do seu hospital, o que quer que seja, mas ele sente também a necessidade de ter comparações e ele entender como outros pares, com os mesmos sintomas ou com a mesma patologia, o que eles são, o que eles pensam, como é a vida deles, como é a qualidade de vida deles. Então, na verdade, o grande objetivo e grande benefício para os pacientes é eles conseguirem se ver comparativamente a outros pares com a mesma patologia, que se as suas características de qualidade de vida, de dificuldades econômicas, dificuldades de locomoção, ou seja, informações que são dados do dia a dia, da vida real do paciente, comparativamente a de outros pacientes com a mesma patologia, na mesma região física, na mesma cidade, no mesmo país, e comparativamente, inclusive, a outros países. Nós estamos falando de um banco de dados mundial, onde várias iniciativas são feitas com associações em vários países, e a grande beleza está em os pacientes de uma determinada cidade, de um determinado local, terem efeitos comparativos com outras economias, com outros países mais ou menos desenvolvidos, em relação, de novo, a sua qualidade de vida, o seu tratamento e todo o apoio que ele recebe de governo, de médicos ou de fontes pagadoras no seu próprio país. Então, sempre, a premissa básica é que esses dados nunca serão divulgados individualmente, exceto em circunstâncias em que o paciente mesmo queira fazer parte, eventualmente, de algum teste clínico ou de alguma pesquisa clínica, e ele, por iniciativa própria, ele se candidata a esse tipo de fornecer esse tipo de informação. Para os médicos e pesquisadores, de novo, nós vamos
está construindo um banco de dados, e que esses dados, de novo, são tratados sempre de forma agregada, nunca individualmente, e que esses dados vão e servem não só para fomentar novas pesquisas e ter, né, novos papers, novos estudos feitos em que a carência de informações orientadas ao paciente ou vindas do próprio paciente estejam presentes. Hoje há uma dificuldade muito grande da academia, de médicos e pesquisadores, de terem dados que são dados dessa natureza. Né? De novo, não dados clínicos, não dados bioquímicos, não dados farmacológicos, mas dados, de fato, oriundos da expressão do próprio paciente. E aí eu estava hoje, agora na parte da manhã, não sei quantos de vocês participaram da sessão que houve, patrocinada pela FENAMA, mas muito interessante o ponto de vista de uma paciente de câncer de mama e também da presidente da Associação da Síndrome de Williams, mostrando exatamente que nem sempre as informações ou dados que são oriundos do nosso médico, da nossa clínica, ou de que quem quer que nós estejamos confiando no tratamento, são dados complementares aos dados do próprio paciente. Então, há uma carência enorme de se ouvir o paciente de uma forma estruturada, e isso que propõe essa plataforma. Em relação às associações de pacientes, claro, sempre o engajamento do paciente, na nossa visão, será feito através da associação de paciente, e a associação de paciente terá todo esse conjunto de dados também, de forma agregada, disponibilizados para que ele trate melhor, ou que ofereça como serviços agregados para os seus pacientes esse tipo de informação e todos esses estudos, todas essas estatísticas geradas em cima desses dados. E a indústria também, né, no fim da linha, ela se beneficia, porque ela pode estar promovendo e se preparando e fazendo o planejamento comercial das suas drogas ou de lançamento dos seus produtos em cima de mais esse componente importante que são dados oriundos dos pacientes. Eu volto a frisar, cada vez mais eu me convenço e ouço uma série de depoimentos de que, muitas vezes, no diagnóstico, no início de tratamento, mesmo ao longo de todo esse tratamento, o paciente é o menos ouvido, é o menos empoderado em relação aos seus sentimentos e à sua qualidade de vida, que são extremamente importantes para a definição de qualquer tipo de política ou de qualquer tipo de planejamento de tratamento. Bom, pessoal, só rapidamente para acabar, bem rápido, eu queria só mostrar para vocês que nós estamos iniciando com a própria Abrale. Esse é o primeiro projeto aqui no Brasil que a gente vai, de fato, tem um objetivo de engajar 500 pacientes. Nós estamos começando com as pesquisas, com os dados oriundos de pacientes de LLC, de LMC, e esse é um objetivo que a gente tenha cerca de 500 pacientes já com seus dados alimentados nesse banco de dados no horizonte de 6 meses. E estamos, de novo, usando o Abrale como um piloto, como um projeto inicial, para que depois a gente abra essa possibilidade, esse projeto para outras organizações. De novo, nós não queremos tocar o paciente diretamente, mas sempre através de uma organização de paciente, que é ela que, de fato, detém a proximidade, o serviço a ser oferecido aos pacientes da sua patologia. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos esse trabalho, ele é basicamente composto de uma primeira fase, que são dados básicos, que são coletados. Então, de novo, é o próprio paciente que entra numa plataforma, num site, e ele, ou o familiar, alimenta esses dados, que são básicos, no primeiro momento, e depois existem pesquisas específicas para cada tipo de patologia. Né? Então, eu botei aqui um exemplo de um tipo de pergunta que é parte de um modelo de dados dessa plataforma. Por exemplo, quais foram os sintomas que levaram a procurar um médico, onde você conseguiu atendimento, algum momento você sofreu efeitos adversos, como você faz, que transporte você usa para ir no posto de saúde buscar um remédio, quanto custa para você o ônibus, para você se locomover, qual a dificuldade que você tem, você deixou de trabalhar no momento que foi diagnosticado, ou seja, perguntas que parecem irrelevantes, mas para efeito da economia de saúde, o farma, a economia, o que quer que seja, esses são pontos importantíssimos para se trabalhar, indicadores importantíssimos para se trabalhar de forma agregada aos dados clínicos e os dados estruturados já existentes, hoje os dados públicos já existentes. Esses são tipos de dados que hoje não existem em nenhuma plataforma
privada e muito menos pública. Então, para mostrar para vocês que o que mudou na sua vida diária, onde é que nós vamos encontrar esse tipo de dados, esse tipo de informação, que não num banco de dados orientados ao paciente, e que os pacientes, ao colaborarem, preenchendo essas informações, terão no seu retorno também, efeitos comparativos e saber como ele se posiciona em relação a outros pacientes também nas mesmas condições. E aí, é claro que nós temos aqui nesse projeto, são responsabilidades do ser paciente nosso, que nós vamos botar de pé essa pesquisa. Hoje nós já temos cerca de 6 patologias oncológicas de sangue, já prontas, passaram por comitês científicos da Abrale para aprovação desse questionário, passaram por um comitê internacional que visa padronizar esse tipo de questionário para que a gente aplique devidamente, e faz parte do ser paciente colocar em pé, disponibilizar essa plataforma para as associações de pacientes, no caso específico da Abrale, e aí a Abrale aqui também ficaria responsável pelo engajamento, pelo interesse dos pacientes, vamos dizer assim, pela venda da ideia para os pacientes de que eles também vão se beneficiar com esses tipos de informação e conhecimento gerados a partir desses dados. Bom, então, essa é uma humilde contribuição nossa, que a gente enxergou esse buraco no mercado, a ausência de dados de vida real existentes, oriundos do paciente, com a visão do paciente. É lógico que é feito, a partir do momento que esses dados são entrados, é feita uma curadoria mínima nesses dados e informações pela própria Associação de Pacientes, para que ela esteja disponibilizada numa plataforma que vai fornecer informações de uma forma agregada e nunca de forma individualizada. Então, é uma humilde contribuição para que a gente complemente esse aspecto de dados e de informações para que a gente tenha, novamente, uma qualidade de vida mais adequada para os nossos pacientes. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Você sabe que jornalista adora dado, né? Então, vamos ter bastante trabalho por aqui. Com certeza. E um trabalho que... Pode sentar-se numa das cadeiras, por favor? Um trabalho que, com certeza, faz esse mapeamento dos pacientes e ajuda nesse trabalho também de divulgar o perfil e os anseios, as necessidades dos pacientes. Bom, eu chamo ao palco agora a Fábio Fedose, que é diretor executivo da Abrale, especialista em finanças e um entusiasta da área de tecnologia e inovação. Ele atua há 12 anos no terceiro setor e atualmente é responsável pelo Observatório de Oncologia. Fábio, por favor. Boa tarde a todos. Olha a gente aqui de novo, que legal, né? O ano passado eu estive aqui com vocês, apresentando o Observatório de Oncologia. E, ao longo de 2017, a gente conseguiu formatar os grupos de trabalho do Todos Juntos contra o Câncer. E me engajaram, e eu me engajei no GT de dados abertos, públicos e privados. E, desde o início do ano, a gente vem discutindo o que esse grupo pode contribuir para o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Primeiro, a gente definiu um cronograma de reuniões, então, que elas seriam a cada 30 dias. E, logo na primeira reunião, a coordenadora desse GT, que é a professora Ana Maria Malik, da GV Saúde, ela definiu que a gente tinha que ter uma missão, objetivo, visão, valores, aquelas coisas mais comuns. E eu já estava louco para colocar a mão na massa, para falar, pô, tá bom, isso daí é coisa bonita de se ver, mas o que, de fato, a gente vai fazer? E, após longas 6 reuniões, a gente definiu que, então, o nosso principal objetivo seria criar um grupo de indicadores da oncologia. E aí, então, começa-se uma nova discussão de quais que seriam esses indicadores. Então, tudo isso eu falei e eu não passei o slide. Então, esses são os membros do grupo de trabalho de dados, do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, a Abrale, a Quintiles IMS, a AGV, o Ministério da Saúde também compõe, o Instituto Desiderata, a IBM, a ANS, com o objetivo de disponibilizar a parte de dados públicos, e o Observatório de Oncologia,
que, apesar de estar dentro da Abrale, tem uma certa autonomia com relação à publicação desses dados, porque abrange a oncologia como um todo e não só o câncer de sangue. Então, o que a gente escreveu durante essas reuniões como objetivos seria estabelecer os relacionamentos com os atores do sistema e gerenciar essas bases de dados, porque o que a gente precisa como matéria-prima para poder trabalhar esses indicadores é exatamente acesso a esses datasets, tanto público como privados, atender às demandas cabíveis dos outros GTs. Então, já que é um movimento e é todos juntos, a gente precisa, de alguma forma, colaborar e apoiar as demandas dos outros GTs, que também precisam de dados e de informações para a tomada de decisão. Identificar as oportunidades de novos dados, porque, apesar da gente ter uma infinidade de dados, às vezes, um cruzamento específico precisa de alguma coisa que não está ali disponível ou publicada, né? Pode estar até em algum lugar, mas não está publicada. Então, a identificação desses dados e desses novos indicadores também é uma coisa interessante. E, com isso, produzir os indicadores da oncologia no Brasil. Então, a gente entende que a questão de dados ela é super importante para a gente poder produzir informação, e, a partir da informação, a gente gerar conhecimento, né? Então, a informação são dados trabalhados e o conhecimento para a tomada de decisão são informações trabalhadas. E, por enquanto, o que a gente faz no Observatório de Oncologia é exatamente disponibilizar a informação para que as pessoas, de forma colaborativa, criem conhecimento e tomem decisões baseadas em evidências. E esses 16 indicadores a gente dividiu em 6 categorias. Então, indicadores gerais, indicadores de assistência, de promoção e prevenção à saúde, de diagnóstico, de tratamento e de acesso. Para quem está tirando fotinho, depois a gente disponibiliza a apresentação para todos, tá, gente? Então, se eu passar rápido, não se preocupem. Então, os indicadores gerais. Mortalidade padronizada. Então, o objetivo é colocar uma tabela com todos os percentuais de mortalidade padronizada por tipo de câncer e colocando num ranking também por outras causas de mortalidade. Em outros estudos que a gente já apresentou, inclusive aqui no TJCC, do Observatório, a gente mostrou que hoje o câncer é a segunda causa de morte, né? Só perde para as doenças cardiorrespiratórias. E a gente espera que continue perdendo para várias outras doenças, não é verdade? A incidência, que é publicada desde 2005 no INCA, e os gastos oncológicos, tanto a nível federal, como estadual e municipal. Com relação à assistência, o número de CACONs e UNACONs, e, de uma forma um pouco mais detalhada, quantos leitos cada um desses CACONs e UNACONs tem disponível para a oncologia, quantos médicos, quantos aparelhos de radioterapia, qual que é o tipo de gestão desse CACON e desse UNACON, se tem ou não equipe multidisciplinar disponível para o tratamento do paciente, o número de médicos e a presença de registro hospitalar do câncer, que, apesar de ser uma lei, né, e ter uma portaria específica para isso, não são todos que fazem o registro. A promoção e a prevenção, então, o número de ações também que são feitas com relação à promoção e prevenção. Não que a gente consiga medir que impacto que tem isso já no primeiro momento dessa ação, mas, a longo prazo, né, se a gente consegue perceber que existem mais campanhas de prevenção e promoção, cruzando esses dados com mortalidade, com incidência ou qualquer outro de impacto, a gente consegue ver, então, qual que foi o resultado dessas ações. No indicador de diagnóstico, a quantidade de exames para diagnóstico precoce, então, mamografia, Papa Nicolau, biópsia, tanto na rede pública como na rede privada. Os casos de câncer diagnosticados por estadiamento,
né? Então, a gente entende que o diagnóstico precoce, então, quando o diagnóstico ele é feito no estadiamento mais inicial, a chance de cura, o sucesso no tratamento acaba sendo um fato, né? Acaba ocorrendo. Então, esse é um indicador de que quanto menor o estadiamento, melhor. E com relação ao tratamento, algumas tabelas. Esse daqui ele não tem muito uma curva, né? Os indicadores da oncologia ele vai ser basicamente um dashboard, né? Então um painel com vários tipos de informações que algumas podem ser postas em gráficos, outras em tabelas, né? Outras da forma que ficar mais adequada para a análise daquele indicador específico. Então, com relação ao tratamento, a aprovação de novas tecnologias por linha de tratamento. E, inclusive, com um comparativo com outros países, né? Se aquela droga está aprovada ou não em outros países. E, com isso, a gente consegue meio que comparar o Brasil a outros sistemas de saúde. Incorporações de novas tecnologias no SUS e suas linhas de tratamento por ano. Esse daí também não é um indicador que a gente vai falar, olha, quanto mais melhor ou quanto menos melhor. É a nível mesmo de exposição, né? Então, em cada ano, quais foram as drogas que foram ali, ou os tratamentos que foram incorporados ao SUS. De repente, quanto menos, pode ser melhor, né? Porque quer dizer que lá no passado muitos já foram incorporados e está tendo sucesso aí no tratamento. E as diretrizes diagnósticas e terapêuticas dos hospitais do SUS, né? Então, inclusive, saber quais são os hospitais que estão seguindo os protocolos de tratamento e que têm esses protocolos de tratamento pré-estabelecidos no centro de tratamento. E, por último, os indicadores de acesso. Um indicador é o tratamento de menores de 19 anos em hospitais para adultos. O tratamento infantil ele tem uma peculiaridade no tratar, e muitas regiões do país não existem centros de tratamento pediátrico, e, por isso, a criança ela tem que ser tratada no hospital para adulto. Então, isso a gente também quer medir, né? O que está acontecendo, de repente, por uma tomada de decisão de melhor distribuição e construção de hospitais pediátricos. O intervalo de tempo entre a primeira consulta e o diagnóstico. Então, como eu já falei anteriormente, o tempo é um fator muito importante no tratamento do câncer. O intervalo do tempo, então, do diagnóstico até o início do tratamento, e para esse existe até lei, né? No mês retrasado, a gente fez um evento, o Big Data em Saúde, onde a gente apresentou um estudo que falava sobre a lei dos 60 dias. E, apesar de ser lei, por incrível que pareça, mais de 20% dos pacientes, hoje, eles só conseguem o acesso ao tratamento após os 60 dias da data do seu diagnóstico. Então, esse é um indicador muito importante, porque a gente quer ver ele ser zerado, né, esse intervalo. Ou até que essa lei seja mais benéfica para o paciente, porque 60 dias já é tempo para caramba, né? Então, a gente sabe das limitações do sistema de saúde, mas acho que o objetivo é a gente conseguir diminuir esse tempo, tanto do acesso ao diagnóstico, até, então, ele ter o tratamento. O percentual de óbitos ao final do primeiro tratamento, e, com isso, a gente consegue medir a eficácia, né, da primeira linha de tratamento, as principais razões para não iniciar o tratamento. E, quando a gente definiu esse indicador, eu fiquei muito na dúvida por que existe razão, né, para não iniciar o tratamento. E a primeira resposta é o óbito, né? Então, a pessoa tem o diagnóstico, mas rapidamente ela já morre, então ela não inicia o tratamento. Mas existe também a questão da pessoa se negar a fazer o tratamento. Então, a gente quer medir isso daí também para poder entender, né, essas causas de não ter esse tipo de acesso. E um dos indicadores muito importante, que é o percentual de perguntas sem informação, ou seja, dados incompletos. Ou seja, o registro ele não é feito adequadamente no sistema, né, no banco de dados onde essa informação deveria estar.
E aí, aonde que a gente vai publicar esse painel, esse dashboard? A gente vai colocar ele no radar do TJCC, que é uma plataforma que está sendo desenvolvida para o movimento Todos Juntos contra o Câncer, com a possibilidade da gente conseguir, dentro de um mapa, identificar onde que estão sendo realizadas ações de promoção à saúde, campanhas, enfim, tudo relacionado ao câncer. E também a gente vai colocar ali uma página onde vai ter esse dashboard e que todo mundo vai poder consumir esses dados, analisar esses dados dentro do radar do TJCC. E, no Observatório de Oncologia, como é a estrutura que a gente usa para poder fazer essas análises, eles estarão publicados ali também, replicados. Esse aqui é um exemplo de um estudo que a gente publicou no Observatório de Oncologia, onde mostrava a taxa de mortalidade por câncer de colo de útero, né? E após a publicação desse estudo, e que mostrou que em Alagoas foi feita uma pesquisa lá, e mais de 50% das mulheres não realizavam o exame preventivo, isso acabou motivando uma campanha de uma associação lá de Alagoas, para que as mulheres, então, buscassem e fizessem esses exames. Tem até um vídeo aqui da reportagem, foi no Bom Dia Alagoas, mas meu tempo já está estourado, então depois vocês procuram no YouTube, quem tiver interesse. Era o vídeo de sucesso aqui do exame. E aí é onde a gente quer chegar, né? Ampliar a conscientização das pessoas a partir de informações geradas por esses indicadores, contribuir para a qualidade dos dados abertos, registrados, e educar sobre a importância dos mesmos. Então, o que o Ministério da Saúde sempre fala, né, tem o dado, publica o dado, né, a qualidade dele vai acabar aparecendo com a análise de dezenas, centenas, milhares de pessoas que vão consumir esse dado e depois vão dar feedback falando se esse dado está certo ou não. Então, não fica guardando esse dado para você, fazendo o controle de qualidade para depois, então, publicar. E ampliar a transparência na oncologia e, com isso, impactar em políticas públicas. É isso que eu tinha para falar para vocês. A gente depois vai estar aqui para o debate, e vocês podem fazer as perguntas relacionadas ao tema. Obrigado. Obrigada. Gostaria de chamar agora a Carolina Terra de Moraes Lizaga, mestre e doutora em Ciências em Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente é epidemiologista na Fundação Oncocentro de São Paulo. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar sobre dados em oncologia, e eu vou apresentar alguns números para vocês. Bem, para começar, fazendo uma introdução ao assunto, dados em oncologia, mas não só dados voltados ao câncer, dados em saúde de forma geral. Existem algumas premissas. Eles devem ser capazes de retratar um problema de saúde pública, e, no caso do câncer, um problema global de saúde pública, avaliar o padrão de ocorrência, mudanças temporais e o impacto da doença em populações, avaliar o desempenho do sistema de saúde, e também devem ser úteis para subsidiar a tomada de decisões na gestão em saúde. E esses dados, de forma conjunta, devem ser usados, então, para prevenção, controle e pesquisa na área do câncer. E eu trabalho na Fundação Oncocentro, que coordena os registros hospitalares de câncer no estado de São Paulo. E, antes de falar especificamente sobre esse tipo de registro, eu gostaria de introduzir o assunto registro de câncer. O que é um registro de câncer? Eles são entidades que realizam a coleta sistemática e contínua de casos de câncer. E o ato de contar casos de câncer
define 2 dos principais tipos de registros de câncer. Quando o ato de contar casos de câncer ocorre em uma área geográfica definida, ou quando o ato de contar casos de câncer ocorre dentro de um hospital. Quando a coleta de casos de câncer ocorre em uma área geográfica definida, esses registros são chamados de registros de câncer de base populacional. A partir dos dados produzidos por esses registros, é possível obter o número de casos novos de câncer na população residente, que pode ser município, estado, região ou país, através da busca ativa e ou passiva de casos. E os dados produzidos a partir dessa coleta são utilizados para o cálculo das taxas de incidência de câncer, que normalmente são expressas por número de casos novos para cada 100.000 habitantes. E esses dados, então, podem ser utilizados para monitoramento do câncer em populações, prevenção e controle, avaliação de ações de rastreamento e produção de estimativas, como as estimativas de incidência do câncer, produzidas bianualmente pelo Instituto Nacional do Câncer. Com a diferença que os estudos são sempre com foco, tem uma base populacional. O segundo tipo de registro de câncer, quando a coleta ocorre dentro de um hospital, é chamado de registro de câncer de base hospitalar. Aqui no Brasil, comumente chamamos de registro hospitalar de câncer, ou RHC. E por esses registros são coletados o número de casos novos de câncer atendidos em um hospital, independente do local de residência do paciente. Portanto, não há uma área geográfica definida. E os dados produzidos por esses registros não podem ser usados para o cálculo da incidência de câncer. Justamente por isso, não é possível estimar o risco de desenvolvimento da doença sem ter um denominador populacional. E os dados provenientes dos registros hospitalares de câncer podem ser usados para retratar a magnitude da doença, conhecer, avaliar e melhorar a assistência oncológica em um hospital isoladamente ou em um conjunto de hospitais. Agora, iniciando um pouquinho a história do Registro Hospitalar de Câncer de São Paulo, e, em seguida, apresentarei alguns dados. A Fundação Oncocentro, como eu já adiantei, ela coordena o Registro Hospitalar de Câncer de base estadual desde 2000. Desde o seu início até junho deste ano, temos um registro de mais de 730.000 casos analíticos de câncer. Essa definição de casos analíticos, ela é o principal objetivo de análise desse tipo de registro, e ela é definida por aqueles casos de câncer que chegaram aos hospitais sem tratamento oncológico prévio. E temos, então, 76 registros hospitalares de câncer implantados no estado de São Paulo. Destes, 74 estão sediados em instituições da rede pública de oncologia, sendo 53 em CACONs, 53 em UNACONs, 16 em CACONs e 3 em hospitais gerais habilitados para cirurgia oncológica. E temos também 2 hospitais em instituições privadas com adesão voluntária. A obrigatoriedade de manter um registro hospitalar em funcionamento na instituição hospitalar, ela vale somente para os UNACONs e CACONs. E este registro de câncer coleta uma série de informações, entre elas características demográficas, dados sobre o diagnóstico, tratamento e a evolução do paciente após a implementação do tratamento. Alguns exemplos de uso dessa base de dados, dessa base estadual de dados sobre câncer.
os tipos de câncer mais frequentes, segundo o sexo, em mulheres e homens, em todo o período, excluindo as neoplasias de pele não melanoma, os tumores de mama, cólon e reto, colo do útero, do tipo invasivo, eles representam mais de 50% de todos os casos registrados no Registro Hospitalar de Câncer de São Paulo. E, nos homens, o câncer de próstata preponderou, sendo que mais de 50% dos casos registrados incluem também as localizações primárias de cólon e reto, boca e orofaringe e pulmão. E esse perfil apresentado aqui é compatível com a estimativa de incidência produzida pelo INCA para o Estado de São Paulo. Uma outra possibilidade de uso dessa base inclui a migração de pacientes com câncer, utilizando as variáveis local de residência, local de atendimento. Aqui, para esse dado que eu vou mostrar, foram selecionados os casos analíticos diagnosticados no ano de 2012. Então, foi possível observar que mais de 70% de todos os casos de câncer registrados nessa base foram atendidos em 3 das 17 redes regionais de atenção à saúde de São Paulo. Então, mais de 70% dos casos foram atendidos nessas 3 regiões, a RA6, que compreende o município de São Paulo, e esta região possui a maior oferta de serviços de atenção especializada em oncologia. Na sequência, a RAS-13, que compreende os departamentos regionais de saúde de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, com quase 16% dos atendimentos, e a RAS-9, DRS de Bauru, com 14% do atendimento dos casos registrados nesta base. Outra possibilidade de uso, utilizando ainda as variáveis local de residência e local de atendimento, para os casos analíticos diagnosticados em 2012, para o total dos pacientes residentes no Estado de São Paulo, 30% deles foram atendidos fora da sua região de residência. Para a RA6, município de São Paulo, menos de 1% foi atendida fora da sua região de residência, e esse é o município de São Paulo, onde há a maior oferta de serviços. E também, de forma discrepante, nas regiões 2, 3 e 5, todos os seus residentes foram atendidos fora do seu local de residência. Eu já estou acabando. Outra possibilidade, tempo entre diagnóstico e tratamento. Aqui, dados para o conjunto de neoplasias, exceto os tumores de pele não melanoma. Percebemos que existe uma grande diferença neste tempo de espera para início do tratamento para os casos que chegaram aos hospitais com diagnóstico ou sem diagnóstico de câncer. Para os casos que chegaram sem diagnóstico, e ambas as categorias, os casos analíticos, então, sem tratamento, a maior parte foi atendida em menos de 60 dias. Para os casos que chegaram com diagnóstico, a maior parte foi atendida acima dos 60 dias, em torno de valores entre 62% e 67% dos casos esperaram mais do que 60 dias para início do tratamento oncológico. E a importância dessa base, eu mostrei um pouco do que ela pode apresentar, das utilidades desses dados, e ela é útil para a construção, para retratar o perfil da assistência oncológica em um hospital ou no conjunto de hospitais da rede de atenção oncológica de São Paulo. Esses dados podem contribuir para a reorganização da rede de atenção já existente, com foco na integralidade e na otimização dos recursos, e, por consequência, contribuir para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços.
E, diante de toda a série de dados em oncologia, como podemos avançar juntos? Tendo como eixo central a vigilância do câncer e diversas fontes de informação em oncologia, FOSP, Integrador RHC do INCA, páginas eletrônicas dos registros de câncer de base populacional locais, página do INCA, mortalidade por câncer, os dados sobre óbitos podem ser acessados no Atlas de Mortalidade do INCA, ou os dados brutos diretamente na página do Sistema de Informações de Mortalidade. Temos também o SISCAM, o Sistema de Informações Hospitalares, o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. Então, diante dessa infinidade de bases, como se daria o acesso a esses dados? Pelo público, por ativistas, por epidemiologistas, pesquisadores, profissionais da saúde e gestores. Acho que esse é o grande desafio que nós temos, pensando que existem limitações, esses dados, a qualidade e a cobertura devem ser consideradas, e comparações, quando podem ser feitas comparações, como essas comparações podem ser feitas. E o desafio que existe hoje é interpretar, agregar e divulgar todas essas informações, tendo resultados precisos na vigilância do câncer. Era isso. Obrigada. Agora, eu chamo Patrícia Sampaio Choeire, médica de família e comunidade, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Patrícia. Boa tarde. Primeiro, eu queria, então, agradecer a Abrale, em nome do Tiago, que me convidou especificamente para essa mesa e pediu para eu contar um pouquinho como é que foi a construção, então, da última revisão da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e a relação disso, da política, com os indicadores de saúde. Então, na última revisão, eu estava ainda no Ministério da Saúde e participei da revisão dessa política. Eu vou contar um pouquinho como é que foi a revisão e o que a gente tem na política de avaliação e monitoramento. Bom, vou falar o processo, a política um pouco e a parte de avaliação e monitoramento. Então, qual que era o contexto e por que a gente decidiu rever a política de oncologia? A gente era mais ou menos 2011, a gente precisava ampliar o acesso, principalmente a exames diagnósticos, que é o grande gargalo. A gente ainda tem um gargalo na parte de acesso ao tratamento, mas o tempo maior de espera é para a gente conseguir fechar o diagnóstico e fazer uma biópsia. Além disso, a gente precisava qualificar o cuidado e melhorar a prática clínica. Eu acho que tem um artigo que saiu... eu sei que o Tiago é um dos autores da Oncoguia, que comparou os tratamentos do SUS feito em vários hospitais. Então, a gente tem SUS excelentes, vamos dizer, e SUS com o mesmo financiamento, com o mesmo valor de APAC, com qualidades totalmente diferentes e duvidosas. Então, como é que a gente trabalha com isso e melhora e explora esses dados e transparência? Além disso, tem uma necessidade urgente de integrar as ações de cuidado, serviços de saúde, de responsabilizar e legitimar a atenção primária para ela cumprir o seu papel na rede de atenção, e integrar e compartilhar esse cuidado. Nisso, teve o lançamento da Lei dos 60 dias, que, óbvio, pôs luz na questão da oncologia. A oncologia passou a ser uma prioridade de governo. Naquela época, de 15 em 15 dias, por exemplo, eu estava prestando contas do que a gente estava fazendo no Ministério da Saúde para a oncologia na Casa Civil, tudo que a gente estava conseguindo avançar ou não, quais eram as dificuldades. Mas lei é uma coisa, implementar a política é outra. Tem uma frase que eu gosto muito de um livro que fala Medicina e seus dilemas, os principais desafios, e tem uma frase que é a primeira frase do livro, que sistemas de saúde é 10% legislação, 90% implementação. Então, não basta a gente legislar, criar a lei, eu tenho que saber como fazer, como é que eu vou implementar. Então, a gente tinha a lei dos 60 dias, como é que a gente ia lidar com ela. E o Ministério, o INCA, a gente tem um foco histórico de olhar
muito a questão do tabagismo, a questão do câncer de colo uterino e do câncer de mama, e a gente sabe que a oncologia é maior que isso, e os fatores de risco também vão para além do tabagismo, alimentação e nutrição, os fatores ambientais. Há 20 dias atrás estava a decisão do Supremo em relação ao amianto, e a gente não teve uma decisão tão favorável quanto necessária para a oncologia, por exemplo. Então, a gente precisava ampliar esse foco, esse era o contexto que a gente estava vivendo, e tomou a decisão de rever a política. Além disso, a gente tinha novas legislações que ajudavam a gente a rever a política. A gente tinha uma nova portaria que dava as diretrizes de como organizar as redes de atenção à saúde, uma lei em relação à incorporação que criou a Conitec, então, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias, o decreto 7508, então, que regulamenta, fala o que é uma região de saúde, fala a questão do planejamento, que é o básico, o mínimo para a gente conseguir dar qualidade na assistência como gestor. E a gente tinha o plano de enfrentamento de doenças crônicas, e a oncologia está inclusa dentro, então, das doenças crônicas. A política nacional, na época, era de 2005. Lembro que tem uma política passada da década de 90, eu estou em dúvida se é 95 ou 98, acho que é 95. 98, Denise. A política de 98, depois a gente teve a segunda revisão em 2005, e a gente, então, começou a revisão da política em 2011. Como é que foi feita essa revisão? A gente criou um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, a gente envolveu todas as secretarias de vigilância, de assistência, departamento de atenção especializada, mas também de atenção básica, onde a gente tem que fazer rastreamento, diagnóstico precoce, o Instituto Nacional do Câncer, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEMS. Foi um grupo extenso de trabalho. Eu assumi a coordenação da área de doenças crônicas e oncologia no meio disso, então já estava acontecendo essa revisão. Depois, o grupo trabalhou 2011 e 2013, 2011 e 2012. Em 2013, foi a consulta pública. A consulta pública durou quase 30 dias, 29, e a gente teve só 42 contribuições de pessoas físicas, gestores e associações. Se a gente olhar o tamanho do país, o número de associações de pacientes que a gente tem, de associações de profissionais da saúde, eu considero que é muito pouca a contribuição para uma coisa que ficou em consulta pública aí 30 dias, e a maioria o controle social sabia que a gente estava revendo a política. E os temas foram muito voltados para a questão da presença do cirurgião oncológico, do físico médico, questões relacionadas à formação profissional, oncologia pediátrica, habilitação e assistência farmacêutica. Depois, a gente reviu, então, a nossa proposta e levou uma nova proposta, incluindo algumas coisas das contribuições que a gente julgou pertinente. A gente devolveu a resposta para, acho que acredito, todo mundo que fez contribuições, e levou para aprovação, então, na Comissão de Gestores Interpratite. Ela foi aprovada, e a gente teve publicação, então, de duas portarias. A 874, que trata da política nacional, de fato, então ela dá diretrizes mais gerais, e a portaria 140, que fala da habilitação dos serviços, então, de alta complexidade. A política, o objetivo dela, então, é apoiar em reduzir a mortalidade, e, em alguns casos, a incidência e a incapacidade causada, então, pela oncologia, pela doença. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte de princípios e diretrizes, então, que trata de promoção, prevenção, cuidado, avaliação, educação. E essa parte, que foi uma novidade, que não tinha especificada tanto nas outras, qual que é a responsabilidade especificamente de cada ente federado, então, qual a responsabilidade do Ministério, qual a responsabilidade dos estados e a responsabilidade, então, dos municípios. E, para mim, que foi um grande ganho, responsabilidades, então, de cada estrutura. Qual que é a responsabilidade da atenção primária, do ambulatório de especialidade, do UNACOM, do CACOM e do Hospital Geral. Então, fica mais claro, mais transparente o que cada um tem que fazer, como é que a gente tem que se avaliar e se organizar. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque meu tempo aqui está bem curto. Então, eu vou direto para a portaria 140, que é a portaria que traz mais claramente a questão de parâmetros e de indicadores, e como é que eu tenho que avaliar para planejar e monitorar. Então, uma questão importante que foi diferente do que a gente tinha na portaria passada, a gente passa a poder habilitar, então, um CACOM e um NACOM a cada 500 mil habitantes na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e na região Sul e Sudeste, ou 500 mil habitantes, ou 900 casos novos de câncer, porque a gente sabe que a gente tem uma incidência maior de casos de câncer na região Sul e Sudeste. Então, quando isso
a gente não maior, é menos, por exemplo, são 900 casos para menos que 500 mil, a gente já pode habilitar um serviço. Então, a gente passa de ofertar o serviço sem saber a necessidade. A gente muda a lógica para eu passar a ofertar um serviço a partir das necessidades de casos novos de câncer. A gente traz os parâmetros de produção, então, isso é mensalmente o mínimo. Esses parâmetros já existiam nas portarias anteriores, não é novidade, a gente só revisou esses parâmetros, adequando de acordo com a incidência dos casos de câncer e quais seriam as necessidades. Então, os hospitais têm que produzir, habilitados em oncologia, mensalmente esse número. Então, esses são indicadores que podem me ajudar a avaliar produção, não qualidade dos hospitais. Qualidades eu tenho que olhar outras questões. Então, isso são dados que os pacientes precisam saber para ele saber se o hospital dele está cumprindo ou não com isso. Por que esses dados eu quis trazer destacado mais do que os dados de tratamento? Esses são os dados mais importantes para fazer diagnóstico. Isso aqui são os procedimentos para fazer diagnóstico, que é consulta, exames, endoscopia, exames anatomopatológicos. Diferente dos dados do número de cirurgias, de radioterapia ou de quimioterapia. Então, aqui esses são vamos dizer, da média da atenção secundária, mas que é o maior gargalo no Brasil, porque a maioria dos hospitais não cumpre esses parâmetros. Se vocês olharem a produção dos hospitais, eles não cumprem esses parâmetros. E cobrar eles não é fácil. Além disso, uma questão nova, isso foi novo nessa portaria, os CACONs obrigatoriamente teriam que ser centro de formação profissional. A gente tem um déficit de formação profissional no país, e um centro de alta especialidade de oncologia ele tem que ser formador tanto de profissional de nível superior quanto de nível técnico, por exemplo, técnico da radioterapia, que é um grande déficit no SUS, e isso passou a ser uma obrigatoriedade com essa portaria, e não era antes. Incluiu outros profissionais na multiprofissional e trouxe a questão do território. Então, o UNACOM e CACOM ele passa a ser responsável por uma região de saúde, e isso te permite o planejamento. E, se tiver algum hospital que vai fazer cirurgia oncológica, que não é um UNACOM e CACOM, esse CACOM ou UNACOM tem que dar o suporte e o apoio matricial para esse hospital, se ele não tiver todos os técnicos aptos a fazerem isso. Então, aqui, esses são os parâmetros de procedimentos de tratamento, como eu falei. Então, no mínimo, 650 cirurgias, 5.300 procedimentos quimioterápicos e 43 mil campos. Isso é anual, diferente daquele que era mensal. Bom, qual que é a relação disso? O que a gente tem? Qual que é a importância, então, de avaliação e monitoramento? Eu tenho dois tipos de avaliação e monitoramento. Eu posso avaliar e monitorar processo e estrutura, e isso é importante principalmente para os gestores e para os profissionais de saúde na tomada de decisão para a organização à rede. Mas o que interessa para o paciente é a avaliação de resultado. Então, eu preciso saber se não adianta eu ficar vendo número de exames, número de consultas, número de medicamentos, se a minha mortalidade está na mesma. Eu preciso avaliar, então, qualidade, e aqui são os indicadores que a gente precisa avaliar se a gente quer mostrar resultados para os pacientes. Então, que é o tempo de sobrevida, mortalidade, tempo de retorno às suas atividades. Esses são os indicadores, e não a cadeia produtiva, que muitas vezes é o que é valorizado. Então, não adianta só olhar o quanto, mas é se eu estou fazendo isso bem feito, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Bom, como a Carolina já falou, por que servem os indicadores? Eu não vou me ater a isso, meu tempo já esgotou, mas eu quis trazer aqui o Ministério, em 2013 e 2015, ele tinha 67 indicadores universais que todas as regiões de saúde deveriam cumprir. A gente tinha 2 indicadores de oncologia nesses indicadores universais, e eu posso ter indicadores específicos, então, para a minha área. E, por fim, as nossas políticas trazem parâmetros de produção de procedimentos que têm que ser acompanhados, mas eles não significam qualidade, mas os serviços precisam cumprir, eles recebem para isso. Eu tenho que ver as condições estruturais e de funcionamento de recursos humanos, e a política define isso, quais são, como são. Então, eu só preciso passar a avaliar isso, e é o que a gente não faz. Eu tenho a regra, eu tenho a informação, mas nem os gestores, nem o controle social têm o hábito de fazer a avaliação. E aqui alguns indicadores que a gente usa, que usava na coordenação, para os indicadores de assistência, de qualidade e de resultado. Então, tempo de confirmação diagnóstica, tempo de sobrevida, mortalidade, razão de exames citopatológicos, aqui olhando mais para a parte de rastreamento.
Quais são os lugares que a gente pode ver isso? Aonde que isso tem que estar acontecendo no SUS? A gente tem os planos estaduais, municipais e o Plano Nacional de Saúde. A gente precisa enxergar essa avaliação e esse monitoramento dentro dos planos. Isso é obrigatório que todos os gestores municipais e estaduais eles devem fazer os planos. No mínimo, em geral, são planos quadrienais. Às vezes, tem gente que faz mensal e reavalia. A gente tem... Na época, na portaria 140, tinha uma exigência para eu habilitar qualquer serviço novo de oncologia. Eu precisava apresentar o plano estadual de oncologia, e aí eu ia explicar a lógica, por que eu quero habilitar um serviço aqui, por que ali, por que um mais no sul. Não adianta eu só pedir uma habilitação sem dar uma explicação para a gente que vai habilitar. Porque, muitas vezes, é só porque é amigo do fulano de tal, eu quero habilitar um hospital do lado de um outro que eu já tenho aqui, e eu continuo com vazios assistenciais. Então, a portaria exigia que, junto com a habilitação, viesse um plano de atenção oncológica estadual. Esse artigo da portaria foi excluído, se não me engano, em 2015 ou 2016. Então, hoje eu consigo habilitar um serviço sem ter um plano estadual de oncologia. Eu acho que isso foi uma perca, mas teve uma pressão muito grande no Ministério, do CONAS, CONASEMS, de gestores que têm conflito de interesse e não quiseram manter. Então, esse artigo da portaria eu acho uma pena. E aqui são os sistemas de informação, vamos pôr entre aspas, que a gente pode mais usar na oncologia e oficiais, que é o Registro de Base Populacional, o RHC e o Siscam. Era isso. Eu acredito que o SUS só vai ter sustentabilidade se a gente, cidadão, tomar conta dele, ajudar, avaliar. Enquanto a gente não acreditar que ele é nosso, não for uma opção nossa, a gente não vai ter. Eu não sei se vocês lembram, na Olimpíada de Londres, na abertura da Olimpíada de Londres, teve uma homenagem para o NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês, National Health Service, para vocês verem como aquilo tem um valor social para aquela população. E eu lembro que, quando eu vi aquilo, eu sou muito ligada em esporte, eu fiquei bastante emocionada, e eu falei, quando que a gente vai ter isso aqui no Brasil, o Sistema Nacional de Saúde sendo homenageado, lembrado, e reforçado, porque o sistema de saúde inglês, assim como o nosso, ele, às vezes, sofre de subfinanciamento, sofre pressão do capital privado para diminuir, e a população, com certeza, apoia o sistema, e isso estava lá. Então, eu acredito muito no SUS, só queria deixar aí um recado final. Muito obrigada, a gente está à disposição. Obrigada, Patrícia. Nossa última palestra será de Cláudio Machado Cavalcante, responsável pela gestão estratégica de informações e dados abertos no Ministério da Saúde, especialista em gestão de políticas públicas em saúde e gestão estratégica de sistemas de informações. Cláudio. Obrigado, Fernanda. Queria agradecer também a organização do evento e parabenizar por um evento tão dinâmico, tão plural, né? E com uma qualidade da organização e também no conteúdo, assim, que eu acho que essa mesa nossa aqui ficou bem clara a diversidade de visões, complementariedade também de visões, né, e a riqueza das abordagens. Eu vou trazer aqui um pouco, né, da experiência atual, né, do que tem sido feito no Ministério da Saúde, dentro do Departamento de Monitoramento e Avaliação. Desculpa, deixa eu pegar aqui. Do Departamento de Monitoramento e Avaliação, né? Mais especificamente, eu acho que até dialoga um pouco aqui com o que a Patrícia falou, ela enfatizou mais o aspecto de monitoramento e avaliação, né? Eu vou enfatizar um pouco mais a outra coordenação, que eu sou responsável, que é a coordenação de gestão da informação. Então, vou trazer um pouco mais aqui do cenário atual no Ministério em relação aos dados e informações. O departamento, né, ele tem, assim, vamos falar assim, no rol de atividades, né, prover para o Ministério soluções de análise de informações, né, se coloca assim como um termo mais técnico, Business Intelligence, né, apoio à decisão, né, ferramentas de georreferenciamento que subsidiam, né, como foi colocado aqui também pela Patrícia, a questão do como é que você identifica os vazios assistenciais, se você não consegue criar um mapa e identificar isso geograficamente, né, a localização de serviços e a procura, né, dos pacientes em relação àquele serviço. Também trabalhamos com dados abertos, né, o departamento passou esse ano, né, a coordenar a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a RIPSA, né, muito importante na definição dos indicadores.
tem um papel também, hoje, na coordenação da estratégia e-saúde, que está sendo, né, batizada assim como a marca, né, DigiSUS, né, e também coordena um esforço interno no Ministério relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu vou enfatizar aqui, eu sempre inicio assim um pouco as falas, né, sobre esse tema de dados, com esse pequeno slide, porque se fala muito quando se discute dados hoje em dia, né, quem é mais ligado à área de negócio fala que dados é o novo petróleo, é o novo ouro, etc. Né? Ou então, quem é mais da área de tecnologia, né? Talvez não seja o caso aqui, né? Se usa um lema que é os dados são o novo bacon, né? Que é uma brincadeira nerd, bem... Né? Então, a gente está tentando, né, fazer com que as pessoas vejam que, na verdade, assim, precisa ter um lema um pouco mais saudável, vamos falar assim, né? E ver os dados, né, como a nova água que realmente é fundamental, né, para a saúde humana, né, e também para a gestão das organizações. Né? Enfatizar também aqui um aspecto que também é muito pouco abordado, né? Essa é uma frase dessa senhora, a Lisa Lee, ela foi assessora do ex-presidente Obama dos Estados Unidos, né? Que ela enfatiza que assim, existe muita preocupação em relação à privacidade dos dados pessoais, o que é extremamente correto, né? Mas também tem que se considerar a responsabilidade ética de compartilhar esses dados. O uso dos dados em saúde, ele é fundamental tanto para a pesquisa como também para o segmento, né, dos tratamentos. Principalmente, uma das grandes dificuldades que se tem hoje no Brasil, né, é conseguir se seguir o paciente, né, nos 3 níveis de atenção, de forma continuada. Em geral, a gente tem uma quebra muito grande aí em relação à informação do paciente, né, dentro do sistema de saúde, dentro dos níveis de atenção. Bom, o DigiSUS, também vou correr um pouco aqui, tá, gente, que o tempo é bem apertado para a gente... Né, a estratégia é um documento público que está disponível no site do Ministério, né, o arquivo PDF completo. Né, eu só vou enfatizar aqui, né, a necessidade da gente reduzir a fragmentação e aprimorar a governança do sistema como um todo, tanto do ponto de vista da gestão, como também do ponto de vista da atenção. Né? E essa figura, acho que ela sintetiza muito bem o cenário que a gente tem hoje, né, em relação à implantação da estratégia de saúde no Brasil, que nada mais é, se a gente fosse falar assim em poucas palavras, do que a implantação do prontuário eletrônico no Sistema Único. Então, hoje, os dados que a gente utiliza, né, os sistemas que foram citados até aqui pelos colegas, né, eles compõem aquilo que está sendo condensado hoje no conjunto mínimo de dados, que, em essência, são dados voltados, são dados administrativos, né, relacionados com procedimentos, né, para toda a lógica de financiamento do sistema. Com a implantação do prontuário eletrônico, a gente passa a ter, né, em âmbito de troca de informação entre os estabelecimentos, esse nível intermediário aqui, que é o registro eletrônico, em que são um conjunto de dados que vão ser disponibilizados, né, se usa um termo técnico de interoperabilidade entre, né, as unidades de saúde e os profissionais, né, para poder se fazer justamente a continuidade da atenção do paciente dentro da rede. Né. E, de uma forma mais profunda, né, você vai ter o prontuário eletrônico em si, com um conjunto de informações, todas aquelas informações. Hoje a gente tem a informação de que o paciente fez um procedimento, mas a gente não tem a informação de qual é o resultado daquele procedimento. Então, isso traz um potencial enorme, né, de novas possibilidades de uso do dado e da informação, mas também traz desafios. Esse cenário aqui não é um cenário assim hipotético e futurista, não. Hoje, das 41 mil unidades básicas de saúde, 13 mil já estão utilizando o sistema, né, SUS-AB, que implanta, né, o prontuário eletrônico. E a perspectiva, né, é desse número chegar, se tem como meta, né, até o final de 2018, a implantação em 100% da atenção básica, né, do prontuário eletrônico. Mas hoje, só enfatizando, né, 13 mil, que representa praticamente 25%, o que, considerando o Brasil, é um número bastante significativo. Como desdobramento da estratégia DigiSUS, né, queria enfatizar aqui, né,
um aplicativo disponível já, inclusive, nas lojas, né, de smartphone, né? O nome do aplicativo hoje, desculpa, talvez até já tenha mudado, eu acho que ainda é o Cartão Nacional de Saúde, mas estava se remodelando ele, né, para incluir novas funcionalidades, né, e denominá-lo DigiSUS Cidadão, né? E também uma plataforma para os gestores, né, o DigiSUS Gestor, em que o gestor vai ter acesso ao conjunto de informações relacionada com o seu nível de abrangência e responsabilidade na gestão. Okay? Também, assim, para a gente, pensando aqui como um projeto nosso, né, na coordenação, de tentar estruturar, é um grande desafio hoje a gente falar sobre dados, porque, por um lado, não é necessário convencer as pessoas de que dado é importante. Conversando com uma pessoa aqui no evento, a pessoa falou, olha, várias vezes se enfatizou a necessidade de dados, é um tema que está sendo muito discutido no Congresso. Então, assim, a gente não precisa chegar aqui, mas convencer ninguém de que dado é uma coisa importante, né, para qualquer tipo de política. Por outro lado, né, a gente sabe que a expectativa das pessoas e da sociedade é muito grande e que, de fato, o governo tem um gap de prover esses dados, tanto internamente no Ministério da Saúde. A nossa área, que é responsável por isso, a gente tem muita dificuldade e a gente sabe das deficiências de prover informações para os gestores e também para a sociedade, né? Então, eu estou colocando isso aqui porque a gente enfrenta os desafios, né, de qualquer organização, né, pública, né, em relação a recursos e também a cultura, né, burocrática de compartilhamento de dados. Então, na nossa visão, vamos falar assim, de futuro, né, a gente tenta trabalhar aqui, né, com um nível... aqui são coisas que já estão sendo, ao longo dos últimos anos, trabalhadas no Ministério, né, como a criação de ferramentas de DW, né, que são os BIs que eu falei no início, né, são painéis gerenciais. Não sei se tem alguém que trabalha na rede aqui, citar sistemas como o Horus, o próprio sistema da farmácia popular, que ele também é utilizado, ele usa, né, dessa infraestrutura de BI nossa lá. Algumas novas ferramentas para monitoramento de políticas, né, que estão sendo construídas, também os gestores, né, como a nova ferramenta do BPS, o Banco de Preço em Saúde, né, em que ele passa a ser obrigatório, né, a partir de novembro, salvo engano, em que, assim, prover informações e consultar informações no BPS vai ser fundamental para, né, você ter uma maior gestão, né, dos custos, né, e também se fala aqui, participamos juntos, né, também no congresso organizado pela Abrale, né, o encontro de Big Data em oncologia, né, falando um pouco sobre essa questão de Big Data, é o que a gente usa, né, essa expressão, a expressão técnica, né, o Data Lake, né, que você cria um grande repositório de dados, né, não estruturados, em que é possível você fazer consultas não estruturadas nessas bases de dados, né. Sim, as organizações privadas hoje já estão fazendo muito uso disso e a gente está iniciando, né. São ferramentas abertas, né, que qualquer outra organização pode reproduzir isso também. São ferramentas de software livre, né, em que a gente pode utilizar, né, para prover, né, informações. Então, o Ministério hoje já tem um caso interno, né, testando essa tecnologia, e a gente espera no futuro até também, em alinhamento com a estratégia de dados abertos, né, a gente prover não só os dados, mas prover algumas ferramentas em que os gestores, né, organizações da sociedade civil possam se beneficiar. Porque existe também um gap muito grande entre o acesso aos dados e as ferramentas por parte do Ministério da Saúde e dos gestores, né, e também até entre níveis de gestão também há uma discrepância, vamos falar assim, né? Acho que os níveis centrais, estaduais, eles têm mais recursos disponíveis de informação, né, muitas vezes, e as organizações de sociedade civil, muitas vezes, não têm instrumentos necessários, né, e suficientes para fazer o uso desses dados. Então, a gente tem como visão também que não só prover dados é importante para experiências muito interessantes, como o Observatório de Oncologia, que o Fábio apresentou aqui, mas também prover ferramentas
em que as pessoas possam usar. Ferramentas abertas, né? Bom, vou citar uma aqui muito útil, né? Já antiga, que tenho certeza todo mundo conhece, né? O Tabuin, do Ministério, né? Que ainda hoje tem um papel muito importante. Ferramentas como essa, só que assim, com mais atuais, com interfaces diferenciadas e com possibilidades e facilidades de cruzamento de informação diferenciadas. Eu já extrapolei meu tempo, mas eu queria só enfatizar aqui, vou pedir licença aqui para a Fernanda, né, só enfatizar assim, que compartilhar dados é importante, né, é uma responsabilidade ética, né, como a Lisa ali colocou lá no artigo dela, mas a gente tem também que levar em consideração a responsabilidade com a proteção da privacidade dos dados pessoais. No Brasil, infelizmente, a gente não tem uma lei que trate desse assunto, né? Então, isso torna um grande desafio. Eu me preocupo particularmente de a gente ter acesso a dados do prontuário eletrônico lá no Ministério da Saúde. Já estão lá os dados da atenção básica, eu falei, olha, nós não vamos nem trabalhar nisso aqui, porque eu acho que a gente não tem ainda um marco, né, que permita a gente usar isso de forma responsável. Não que as pessoas que trabalham lá não sejam responsáveis, mas a gente precisa ter parâmetros, né, mais claros em relação a isso. Então, para tanto, né, nós temos aqui um esforço, né, em relação à proteção da privacidade dos dados pessoais, né, de produção de 2 normativos, na verdade, né, um voltado mais especificamente para o uso dos dados individualizados em pesquisa, que é uma necessidade. Se a gente estivesse aqui discutindo com pesquisadores, muitos iam estar falando sobre isso. É fundamental, é importante. Né? O acesso a dados individualizados é o que permite e viabiliza muitas pesquisas clínicas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter tudo isso sendo feito de forma regrada. Não pode ter uma cultura indiscriminada de cessão de dados. E, ao mesmo tempo, né, a gente isso deve ficar um pouco mais na frente, né, aprofundar essa norma, né, que vai ser submetida à consulta pública, acredito que agora em outubro, né, aprofundar dentro dessa temática, né, dessa norma, um regramento para o uso dos dados individualizados do prontuário eletrônico. A gente sabe que precisa ter, sim. Né, tem questões importantes como o consentimento do cidadão, né, não é todo profissional que vai ter acesso a todos os prontuários. Então, existem critérios que precisam ser claramente definidos. Desculpa ter extrapolado o tempo, mas eu achava que esse ponto era importante para a gente discutir. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza, esse e tantos outros aqui que foram colocados, a gente vai abrir já para as perguntas. Eu só gostaria de dar um recado. Já no encerramento, a gente vai ter a palestra sobre o valor espiritual da vida, com a participação especial do cabeleireiro das Estrelas e paciente em remissão de um linfoma, o Marco Antônio de Biagi, estará no teatro com a monja Raishin Gandra, que é da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, e também da líder espírita Heloísa Pires, falar um pouquinho sobre o valor espiritual da vida e também nessa luta, nessa trajetória do paciente com câncer, dos familiares e de todos os profissionais de saúde que lidam com essa questão. Bom, quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Eu queria lançar até uma pergunta aqui aos palestrantes, pensando nessa grande formação de dados e produção de dados que a gente tem e que só tende a crescer, e são dados que, às vezes, são muito puros, são apenas números, ou com uma proposta do Ser Paciente de olhar mais também para o lado do paciente com outras características. Como que a gente pode chegar até os gestores, tendo em vista a gestão descentralizada da oncologia aqui no país? Como é que a gente pode capacitar essas pessoas e que eles vejam não só apenas os números puros da quantidade, mas também esse lado da qualidade? Como é que a gente consegue capacitar essas pessoas para que eles possam entender a importância disso para uma gestão melhor de todo o sistema? Estou pensando aqui. Eu acho que tem duas coisas. A gente tem um problema de gestão no país, então, o Brasil tem 5.567 municípios, 480, mais ou menos, regiões de saúde.
e 27 estados. Eu acho que assim, a gente exigir muito que a gente tenha 5.567 secretários municipais bons. A gente não tem. Mas a gente pode ter 27 secretários estaduais. Não é possível que não existem 27 pessoas aptas a serem secretárias estaduais. Então, a primeira coisa é ser sério na escolha de quem vai fazer a gestão. A gente pegar pessoas técnicas, pessoas que tenham formação para escolher fazer gestão. Eu acho que esse é o primeiro jeito, porque a gente querer capacitar 5.000 gestores vai ser impossível. Outra coisa que eu acho eu fiquei eu estou com isso, eu estou com essa coisa de que saiu esse artigo da portaria 140, porque o que eu acho que é viabilizar, melhorar a rede de câncer era o artigo da obrigatoriedade dos planos estaduais. Eu não me conformo que esse artigo saiu. Eu entendo assim a pressão, mas eu não me conformo. Eu acho uma irresponsabilidade esse artigo. Agora, eu não vi uma associação de pacientes reclamar que saiu esse artigo. Agora, se a gente demora para incorporar qualquer medicamento, está todo mundo lá gritando. E é tão importante quanto. Então, eu acho que tem outros lugares que a sociedade civil organizada precisa olhar. Não só para a questão da incorporação de medicamentos ou para a humanização do cuidado. Então, eu acho que tem outros lugares que a sociedade civil também precisa se organizar para ajudar o país a crescer. Eu tinha uma outra coisa que eu ia falar, eram 3. Daqui a pouco vem, não sei se alguém quer completar aqui. Fábio, acho importante você dar uma palavrinha, até como sociedade civil, o Alexandre também. Tá, então, eu acho que o primordial é a publicidade dos dados, né? Você mesma disse, e a gente sente lá na associação, que jornalista adora dados. E quando a gente lançou o Observatório de Oncologia, a causa acabou ficando muito mais evidente na mídia, né? E a gente entende que os dados são incontestáveis, né? Então, a partir do momento que você mostra que uma decisão foi tomada erroneamente, contrapondo algum tipo de dado, algum tipo de informação, esse gestor que tomou essa decisão, ele acaba sendo sabatinado, né? Perseguido pela mídia, pelos jornalistas e tudo mais. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Então, no meu ponto de vista, a forma de se conscientizar e de capacitar, talvez, os gestores a olharem para a importância dos dados é exatamente a publicidade. Então, tanto a organização civil, os cientistas de dados, que é algo raro hoje, né? Eu estava ontem conversando com o Milton, do CFM, acho que ele deve até estar aqui, e ele falou assim: Fábio, eu estava precisando de alguém lá em Brasília para fazer mineração de dados, né? Um cientista de dados. Se você conhecer alguém, você me indica. E eu respondi para ele assim: se você conhecer algum aqui em São Paulo, você me indica também, porque eu também posso contratar ele. Então, é uma coisa, the new bacon, né? Os dados, é algo novo ainda, então as pessoas estão começando a olhar com mais carinho para os dados, e está surgindo aí esses jovens da academia, que são curiosos, que gostam de ler os artigos, que conhecem Excel, Tableau e outras ferramentas de BI, e estão interessados em fazer essa mineração de dados, porque não é fácil. Não é nada bonito e romântico você olhar para um banco de dados com aquele monte de coluna, aquele monte de linha, e você conseguir extrair uma informação dali, né? Então, as pessoas também, as academias precisam se conscientizar dessa importância, começar a trabalhar e, a partir daí, gerar informação e publicidade para isso. E aí a coisa, com certeza, vai mudar. Eu gostaria de comentar também, acredito que quem produz o dado também deve ter essa preocupação de tentar tornar esse dado acessível. A Fundação Oncocentro hoje disponibiliza o SPCAM, que é uma forma de análise dessa base de dados de uma forma mais simples. É possível gerar gráficos, tabelas
prontos, de forma pronta para uso, para aulas, e para que o usuário não tenha que acessar a base de dados em formato de banco de dados, que não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. E para todo esse acesso, para diversas fontes, é importante o conhecimento especializado, alguém que coordene essa busca, tenha esse conhecimento mais especializado que aquelas diversas fontes de dados requerem. Eu acredito assim que quem produz a informação, né, no caso, tanto o profissional de saúde como o gestor, ele tem uma responsabilidade de produzir esse dado com qualidade, informar ele de forma correta. No caso, nós que estamos no Ministério da Saúde atualmente, né, com a responsabilidade de gestão da informação, a gente tem a responsabilidade de mudar essa cultura administrativa do sigilo, de que o dado ele não um dado pessoal, tá, gente? Mas o dado que ele é passível de ser disponibilizado em público, né? Que o dado é dele, né? O meu dado, o meu banco de dados, o meu sistema. Tem que mudar essa cultura que, na verdade, assim, aquele dado é do país, né? É de uma coisa muito mais ampla do que só dali daquele sistema. Por outro lado, o desafio é muito grande, porque o Ministério da Saúde, né, ele é o órgão dos ministérios, né, assim, da administração federal, que mais disponibiliza dados no portal de dados abertos do governo federal. A gente só perde para 2 outros órgãos, que é o IBGE e o Banco Central. Difícil, porque são órgãos que assim, são produtores massivos de dados, né? A saúde também né? Podia até ter mais coisa lá. Mas, mesmo assim, vamos falar assim, dos ministérios, é o ministério que mais disponibiliza dados no portal de dados abertos. Além disso, o dado do portal de dados abertos que é mais acessado é da saúde, é o do CNES, do Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. O segundo dado mais acessado, ele é 6 vezes menos acessado do que o CNES, né? Mas a gente, muitas vezes, participa de atividades, né, tanto internamente no Ministério como externas, em que a gente pergunta, quem aqui já acessou o portal de dados abertos? Eu não vou fazer a pergunta aqui, não, tá? Mas, assim, são poucas as pessoas, né? Então, existe um desafio muito grande também, que acho que também é uma responsabilidade dos gestores, né, de promover o uso do dado, fazer com que as pessoas vejam o valor de utilizar aquele dado como um bem público, algo que vai permitir você dialogar, colocar diferentes setores ali para dialogar na construção de uma política pública. Então, a gente fica muito feliz, né, assim, de ver uma experiência como o Observatório de Oncologia. Não é porque eu estou aqui nesse público, né, mas todas as nossos debates têm enfatizado isso, porque é um caso. Assim, e eu fico mais feliz ainda de dizer assim, que nós não tivemos nenhuma contribuição na construção do Observatório. Aquilo foi feito sem nenhum esforço nosso. É isso. A gente não tem mérito nenhum na construção do Observatório. Entendeu? Assim, e a gente fica feliz porque a gente, olha, o dado que está sendo disponibilizado está sendo usado. Esse é o grande ponto. Então, assim, as pessoas precisam realmente utilizar. Para isso, a gente reconhece. Muitas vezes o dado ele é mal estruturado, ele não é suficientemente documentado, ele precisa estar numa linguagem que as pessoas, que os gestores compreendam, não só o técnico, né, de informática ou o cientista de dados, o gestor precisa compreender aquele dado, precisa se apropriar daquele dado também. Então, assim, são tantos desafios, mas eu acho que, assim, se a gente enfatizar no uso e no compartilhamento do dado, primeiro, assim, o dado tem que estar acessível, compartilhado, né? E, depois disso, ele ser utilizado. Se ele não for utilizado, a gente... Então, assim, esse é o grande esforço nosso atualmente, em enfatizar o uso. A gente vai continuar disponibilizando dados no portal de dados abertos, mas nosso grande esforço é usem os dados, né? Testem, vejam os erros, identifiquem onde é que estão, né? E criem soluções bacanas com esses dados. Temos pergunta da plateia? Patrícia, quer? Eu só queria complementar uma coisa. Por que eu disse gestores estaduais? Porque a oncologia ela não tem como acontecer em município de 1.500, 2.000, 20.000 habitantes. Ela tem que ser regional. Eu dependo dos gestores estaduais. Foi por isso que eu quis enfatizar a importância de gestores estaduais.
Só duas coisas a mais que eu queria falar em relação aos dados. Uma coisa que eu acho importante, que é um movimento que eu acho que, se a sociedade civil se apropriar desses dados, como vocês estão fazendo, os profissionais também vão se importar em notificar e fazer dados melhores. Porque também um problema que a gente tem em receber dados no Ministério é os dados incompletos ou dados mal preenchidos, porque, como o profissional, em geral, o sistema não dá um feedback para ele também, com relatórios de como ele vai usar aquele dado na prática clínica dele, porque eu vou preencher aquilo para quê, se não está fazendo sentido para a minha prática clínica? Então, a gente também tem que devolver ele para o profissional preencher melhor e a gente ter cada vez mais dados. Só queria... A Carolina, a própria apresentação da Carolina mostrou como isso ocorre, né, num estado como São Paulo, como as regiões se comportam. Temos uma pergunta da plateia? Pois não. Vou me apresentar. Meu nome é Denise. Meu nome é Denise. Eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer. Já fiz alguns comentários aí em algumas outras mesas e, especificamente nessa, é muito precioso para a nossa área lá, enquanto especialistas em avaliação de sistemas e políticas de saúde em relação à oncologia, esses dados que, ao longo de muitos anos, né, existem aí, que eram disponíveis, domínio público, qualquer pessoa poderia ter acesso, que eram os dados disponíveis pelo DataSUS, né, pelo Sistema de Informação Ambulatorial, tudo que é feito, que é realizado pelos serviços, né, conveniados ao SUS, ele deve estar ali informado, o que foi informado, o que foi realizado e o que foi pago. E não só esse sistema de informação ambulatorial, que é um sistema de informação antigo que a gente tem aí, todos vocês devem conhecer, eu acredito que eu não estou falando nada de novo, né? Assim como o sistema de informação ambulatorial, e que foram sistemas que foram implantados no país numa época que não se tinha nada, né? Para tentar regulamentar alguma coisa do que estava sendo feito nas práticas, né? na época dos nossos INAMPs. Do nosso INAMPs. Mas, enfim, esses dados, ao longo desses anos, que estão dentro desses dois sistemas de informação, a nossa equipe técnica, Fábio, né, que está agora com esse compromisso de levar adiante o observatório, tudo, ele vem sendo trabalhado pela nossa equipe técnica, dados que estão disponíveis para qualquer pessoa acessar, só que, pelo conhecimento que a gente tem da doença, de todas as modalidades de cuidados que envolvem o controle dessa doença, né? E o comportamento de evolução mais de 100 doenças, permite a gente fazer uma avaliação, uma análise desses dados, e é o que a gente vem fazendo ao longo dos anos, e transformamos esses dados em informação. Mandamos para esses gestores estaduais, e principalmente os gestores municipais, aos quais a doutora Patrícia Chueiro comentou, né, das capitais da nossa federação, relatórios, inclusive indicando o que aquilo ali estava significando, o que significava aquilo. Quando a gente fazia um indicador simples que estava dado até hoje, que é o quê? Eu quero ver como é que está a oferta de números de exames para o preventivo das mulheres, porque, infelizmente, esse sistema não dá a quantidade de mulheres, a gente sabe disso, mas, pelo menos, dá a capacidade que aquele município pequeno lá, de repente, de 10 mil habitantes, tem de fazer o Papa Nicolau, de fazer a coleta desse exame, que é uma coisa simples e que está onde? Dentro dos INCAS da vida, dos Einstein? Não, está na atenção básica. E são dados que estão colocados aí, gente, há muitos anos. Então, assim, eu fico assim, um pouco surpresa, porque eu estou avisando todo mundo que eu vou me aposentar, né? Mas, enfim, com 32 anos trabalhando em cima disso, então não pode ser uma novidade para pessoas, tudo bem, podem ser mais jovens do que eu, mas não é uma novidade, né? Então, nesse momento que a gente está discutindo indicadores, né, que a professora lá da USP colocou, quando a gente fala em indicadores de acesso, de tratamento, primeiro tem que ter conceitos por trás também desses indicadores, isso é um ponto, né? Como é que esses indicadores que estão sendo colocados, inclusive pelo observatório, como é que eles vão ser construídos e qual vai ser o significado disso? Porque, assim, por exemplo, quando eu falo em indicador de acesso,
Isso me perturba muito hoje pelo seguinte: o INCA, historicamente, ele tem um papel que ele está muito ligado à alta complexidade. Quer habilitação, quer aquela coisa toda, vamos lá, passa pelo parecer do Instituto Nacional de Câncer, depois vai para o Ministério da Saúde e habilita, porque o INCA sempre foi aquele hospital. Só que ele nunca foi só um hospital, ele trabalhou com políticas públicas também, com pessoas que epidemiologistas, sanitaristas, que entendem como funciona esse sistema único de saúde. E, assim, a gente tem um olhar ali muito claro que tem questões que acontecem na atenção básica e na média complexidade, que não foram utilizadas por essa equipe, que há mais de... Eu estou com 32, mas a semana que vem vai fazer 80 anos. Vem trabalhando com isso nesse país, gente. Eu estou falando isso assim, eu sei que é uma questão de política, de posicionamento, de governo e tudo, mas assim, eu estou aqui com muita clareza como uma pessoa especialista nesta área, de trabalhar com dados, trabalhar com informações, transformar dados em informação que consiga chegar ao gestor, que consiga modificar uma prática que está sendo feita ali. Vou dar um exemplo, é que a gente está com a mesa esvaziada, porque talvez não interesse as pessoas acompanhar esse tipo de discussão, e isso me preocupa, tá? Isso é uma coisa preocupante para a gente ficar alerta a isso, né? Que são sinais extremamente importantes. Estou me estendendo demais, né? Nos comentários. É a paixão pelo tema, né? Com certeza. É a paixão pelo tema e o encanto que isso gera no seu dia a dia. Eu me perdi aqui. O encanto, a paixão pelo tema, a seriedade como eu conduzo essas questões e como eu vejo que, assim, em eventos importantes como esse, a gente podia estar tendo uma discussão mais aprofundada, tá, do que isso. Como é que a gente vai fazer parcerias em relação a esses sistemas de informações que já estão dados, né? Não a gente começar a criar novos observatórios, novos indicadores. Vamos trabalhar, gente. A gente é um país imenso? Somos um país imenso, né? Só que dividir esforços nessa hora vai ser muito complicado se todo mundo aqui tiver um objetivo em comum, que é a saúde da população. Eu acho assim, independente dos interesses, né, que circulam aí, orbitam em torno da saúde, que está claro, que tem que ser muito bem entendido, a gente tem que ter em comum um ponto. É a melhoria dos indicadores em relação à mortalidade da doença e alguns cânceres que a gente pode diminuir a incidência deles. E a gente tem informações para isso. A gente sabe, a gente exigiu do gestor há muitos anos atrás que todas as mulheres, isso vai ser uma fala comum, vai ser uma fala de conhecimento de todos. Todas as mulheres que fazem um exame Papa Nicolau e é encontrado uma lesão precursora, ou seja, não estou falando de câncer, mas é uma lesão que, se não for tratada, ela vai virar um câncer. A gente tem um indicador que a gente quer que 100% de exames de lesões precursoras, que entre o numerador e o denominador, existe o quê? 100% de mulheres tratadas. A gente tem isso? Não. A gente teve esse indicador? Tivemos. Alguém fez alguma coisa? Ninguém. Então, assim, para mim, isso é uma informação extremamente importante, de acesso, não ao tratamento da alta complexidade, eu vou me empolgar muito, mas é acesso a um sistema único de saúde. Nós temos um sistema único, e, inclusive, me incomoda, porque o que está dado pela Constituição, e eu fiquei muito feliz ontem nesse evento, que, na abertura, eu cantei o hino nacional, depois de muito tempo que eu não ouvia isso, e diante desses todos os acontecimentos que a gente tem ouvido no Brasil. Eu ouvi o hino nacional, eu vejo referências à nossa Constituição e vejo um descumprimento total dessas questões que estão dadas dentro das nossas legislações. E o que mais me preocupa é que, por não cumprir a legislação, esse país está cada vez mais problemático, pessoas numa projeção extremamente perigosa. Tá? É por não cumprir leis, é por não cumprir o que está na Constituição. São juízes que a gente vê aí, são ministros que, lá no Rio de Janeiro, vocês viram Gilmar Mendes fazendo o que fez, eu não estou falando nada assim, né, que as pessoas desconheçam. Hoje, nós temos um governador que está preso e julgado por 45 anos de prisão. Nós temos um secretário de saúde que está preso
Então, se a gente não enfrentar essas questões de uma forma muito clara e transparente, a gente não vai alcançar absolutamente nada. Apesar de ter uma palavra de esperança aqui, nesse evento, eu estou saindo da vida pública sem esperança nenhuma. Porque se o comportamento do homem não mudar, é muito fácil colocar na política. Ah, a política é isso, os governos. Os governos somos nós. É só isso. Então, dados, sistema de informação, eu não estou entendendo porque esse novo sistema de informação é adotado pelo Ministério da Saúde, não estou entendendo, sinceramente, sabendo que Tabuin são Excel, são instrumentos que o gestor sequer utilizam, e a gente está complicando cada vez mais a vida desse sujeito, levando cada vez mais inovações tecnológicas na área da informação, da informática, para pessoas que sequer usam uma planilha de Excel. Então, assim, é uma questão para a gente refletir. Tá? Eu não estou aqui absolutamente querendo assim, fazer nenhuma assim, barreira a nada. Eu estou aqui para me integrar isso, eu quero entender isso. E outra coisa, eu peço que isso fique muito transparente. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer uma fala, né, na parte da tarde, aqui no evento, e a primeira coisa que eu vou falar é assim, de que lugar eu estou falando? Né? Porque quando a pessoa fala patrocinado por indústrias, pelo mercado, ótimo, é legítimo, mas fala, se identifique de que lugar está falando. A partir daí, a gente vai começar a ter um pouco mais de transparência em grupos pequenos como esse, considerando o país enorme que a gente tem. Desculpe aí o desabafo. Não, obrigada pela contribuição. Não sei se o Fábio quer falar. A gente já está com o tempo estourado. Não sei se vocês queriam fazer alguma consideração final. Tá bom, só para falar, então, um pouco com relação de muita gente estar trabalhando dados e novos observatórios e novas formas de você colocar ali os indicadores. Né? De fato, o INCA ele é muito rico em informações, você consegue uma série de dados ali no site publicados, mas, como o próprio Cláudio falou, a expectativa da população ela é muito grande. Então, por exemplo, no caso da Brale, a gente tem o interesse de ter os dados de incidente de doenças, de cânceres no sangue. E a gente tem ali qual que vai ser a incidência de linfoma, mas não está dividido linfoma Hodgkin e não Hodgkin. Então, essa subcategorização, para a gente, interessa muito. Não. Então. Isso. Então, e é o que a gente está conseguindo fazer com o GT de dados do Todos Juntos contra o Câncer. Então, a gente tem a participação do Ministério da Saúde, a gente tem a participação da iniciativa privada, a gente tem a participação de empresas de tecnologia, né, que vão produzir trazer a inteligência artificial para a análise desses dados. A gente tem a participação da ANS, né, trazendo aí a questão dos dados privados, mas a gente não conseguiu, por exemplo, a participação do INCA. O INCA não quis participar do GT de dados. Né? A gente está aqui nesse painel com a iniciativa privada, a gente está com o Ministério da Saúde, a gente está com a representação da academia, a gente está com a FOSP, mas a gente convidou todo mundo do INCA. E o INCA não veio aqui participar também desses dados. Então, existe também uma certa barreira para a gente conseguir ter essa união de esforços. Claro, todo mundo tem o mesmo interesse. A gente poderia juntar em um único painel de indicadores, em um único esforço, o dado de todo mundo. Mas, se a gente recebe não de um lado, a gente precisa correr de alguma forma. E a forma com que está publicado, então, o Ministério da Saúde está atualizando com aplicativo e tudo mais, e hoje tem lá o Tabnet, o Tabuin, que não é gostoso de se ver. Ele é complicado de se ver. E as tabelas do INCA lá também é muito difícil. Indicadores ainda é um tema que ele não é gostoso do pessoal de ser consumido, né? E está aqui a prova disso, uma plenária não tão cheia quanto nós gostaríamos. E aí a gente iniciou o Observatório de Oncologia. E hoje, se você digitar no Google dados em oncologia, quem aparece em primeiro lugar de forma orgânica é o Observatório de Oncologia. Então, a gente está
viu que a iniciativa deu certo e que a forma com que a gente está colocando, com mais gráficos, com texto simples, com um artigo bem popular de se ler, para fácil acesso, né, é uma iniciativa que está dando certo. E quem quiser colaborar, é só procurar a Abralho, o Observatório de Oncologia, e vai ser sempre muito bem-vindo, inclusive o INCA, a gente gostaria muito, e você, como representante aqui na sala lá do INCA, pode ir lá bater na porta lá dos gestores lá e fazer essa conexão, que a gente vai adorar trabalhar junto com o INCA e com quem mais quiser. Bom, eu sei que tem outras perguntas, mas, infelizmente, a gente está com o tempo esgotado já. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e falar também como jornalista, como leiga, uma pessoa que, de certa forma, tem um contato com isso, mas da importância dessa publicidade que o Fábio citou e dessa transparência também que a senhora citou. Ontem a gente estava falando com uma jornalista que veio fazer a cobertura do evento, ela ficou impressionada com os números de câncer colo-retal. E a gente viu aqui no estado de São Paulo o número de casos. Não é nada desconhecido. É o segundo tipo entre homens e entre mulheres. E o terceiro, câncer de colo de útero. Temos uma campanha de vacinação nacional e em vários estados, inclusive em algumas cidades aqui de São Paulo, uma adesão muito pequena. Então, a gente precisa fazer com que esses dados também empoderem a sociedade. Cláudio falou, são dados do país, são dados sociais. É uma coisa nossa que a gente tem que fazer também com que chegue às pessoas e que elas entendam a importância tanto da prevenção, do acesso ao tratamento e do diagnóstico precoce. Gente, muito obrigada. Eu convido a todos para irem lá para o teatro, onde vai ser realizado o encerramento do Todos Juntos contra o Câncer. Obrigada.